Bora, nação tricolor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vencemos, gurizada! Vencemos o Vasco e estamos fora da zona de rebaixamento. Essa é a grande notícia deste domingo, a grande notícia pro torcedor tricolor, pra gente poder começar essa semana não com um alívio muito grande, não com aquela certeza, aquela coisa, não. Mas, cara, pra ficar mais aliviado. Depois de tanto tempo na zona de rebaixamento, tanto tempo com aquelas tentativas de sair da zona, não saía, de que ia, tentava, e chegava no último momento, não dava certo. Hoje deu certo. Hoje o Grêmio fez dar certo, porque tudo foi contra o Grêmio. Os resultados na rodada não ajudavam, o campo estava uma coisa, né? Aquilo não era nem futebol, aquilo era uma coisa totalmente fora da curva, mas o Grêmio fez dar certo, o Grêmio teve vontade, o Grêmio teve raça, não foi um jogo espetacular, até porque não tinha como ser, era uma bola aérea, era uma tentativa daqui, outra dali, e o Grêmio conseguiu muito na individualidade do Soteldo fazer esse resultado positivo contra o Vasco. Mas o detalhe, o Renato ele surpreende, ele vai com uma formação com 3 zagueiros, e aqui a gente fala que ele surpreende porque se a gente colocar na ponta da caneta, nós não tínhamos jogadores suficientes para a função. O Kahneman até então não jogava 2 partidas em sequência, né? Como ele já tinha atuado contra o Corinthians no meio de semana, a ideia era que ele não atuasse agora, mas ele foi pro jogo e o Renato saiu tendo o Eli, o Gemerson e o Kahneman ali no sistema defensivo, liberando os seus laterais, mas principalmente um jogador que precisa ser elogiado aqui na nossa análise, Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli talvez ele venha fazendo a sua segunda ou terceira melhor partida com a camisa do Grêmio até o momento. O Rodrigo Eli, ele muito liberado no primeiro tempo, ele fez como se fosse o camisa 9 do Grêmio. Ele sempre liberado pela direita, chegava na área sempre num cruzamento, seja na falta ou seja num escanteio. O Rodrigo Eli, bom cabeceador que o Renato acredita ser, era esse cara referência dentro da área quando o Grêmio não estava jogando com o seu centroavante. E o jogo de hoje pedia a presença do centroavante. O jogo de hoje era um jogo de centroavante, era o jogo da bola aérea, o jogo da tentativa de cabeceio, e o Grêmio não tendo esse cara referência para jogar, aliás, o Grêmio tinha, né? Mas o Renato preferiu deixar o Arezzo para o segundo tempo e ele explicou a sua questão quanto ao Arezzo por conta da falta de ritmo de jogo. Mas enfim, uma vitória gigantesca do Grêmio, vitória na raça, vitória na vontade, na individualidade do Soteldo. O Soteldo conseguiu fazer um gol num espaço que só ele encontrou, foi um baita de um gol, um baita de um passe do Pavon também, Pavon muito bem na partida. Cristaldo sai ovacionado pelo torcedor, Vigia Sante jogou bola pra caramba, o Dodi também. O Reinaldo foi o Reinaldo de sempre, o João Pedro também arriscando de longe, o Kahneman, o Kahneman eu acho que foi talvez o cara mais abaixo da partida, tá? Não é querer ser injusto com o Kahneman, mas aquele lance do Verratti, por exemplo, que o Verratti acaba cabeceando, acertando a trave no primeiro tempo, foi nas costas do Kahneman. O Kahneman sempre naquele agarra-agarra e tal. Como o time como um todo hoje foi bem, talvez o Kahneman, não por ser assim um horror de partida, mas talvez ele tenha passado, sabe, mais abaixo do que os outros nessa partida de hoje. E vamos lá, já não é a primeira partida que o Kahneman vem um pouco abaixo, né? Enfim, o Grêmio venceu e o que importa é que saímos da zona de rebaixamento. O Renato ele vai para a coletiva e o Renato, a primeira coisa que ele traz é uma informação. O Grêmio vai jogar a partida contra o Corinthians, o segundo jogo da Copa do Brasil, em Curitiba. A exemplo como o Grêmio fará na Libertadores, onde vai enfrentar o Fluminense lá no Couto Pereira, a partida contra o Corinthians também será no estádio lá no Paraná. Detalhe importante então, o Grêmio agora ainda vai ter na sua sequência o jogo contra o Corinthians na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Depois a gente vai enfrentar o Atlético Paranaense lá no Paraná no próximo domingo. Depois temos a volta, que será o jogo contra o Corinthians lá no Paraná, né? O mando de campo é do Grêmio, mas como o Grêmio vai mandar lá no Couto Pereira, o tricolor já vai ficar por lá. Depois a gente sai para enfrentar o Cuiabá. E aqui é um detalhe importante, porque esse jogo é no sábado, após o jogo contra o Corinthians, da classificação, se Deus quiser, da Copa do Brasil, e na terça-feira já tem o primeiro confronto, que é do nosso mando, contra o Fluminense. E hoje, um ponto me chamou muita atenção na entrevista coletiva do Renato, é ele não só dando, sabe, uma debreada no torcedor, pedindo calma ao torcedor, que a situação, embora a gente consiga, né, dar aquele respiro, ainda é uma situação que
exige cuidados, porque daqui a pouco um resultado ou outro aqui o Grêmio pode voltar para a zona de rebaixamento, mas ele também já deixou claro que os times que estavam mais acima, que estavam mais tranquilos, agora já começam a ficar em alerta com o tricolor, mas o Renato ele pediu essa calma ao torcedor. E um outro ponto que me chamou a atenção, o Renato ele parece estar avisando já a torcida de que daqui a pouco o Grêmio vai poupar. O Grêmio vai poupar, daqui a pouco jogar com 50% do time, aí seria um time misto, ou daqui a pouco 100% do time, ele chegou a dizer isso, mas o Grêmio, uma hora ou outra, vai acabar poupando. Por quê? E aqui é o que me chama a atenção. Nós temos essa partida agora contra o Corinthians lá em São Paulo, uma partida que promete ser intensa, e depois nós vamos jogar no sintético do Atlético Paranaense. E aqui para mim é que mora esse grande ponto deste poupar que o Renato colocou na sua coletiva. Depois no meio de semana já tem o jogo contra o Atlético, aí depois já tem o Cuiabá e aí já tem o jogo contra o Fluminense. E aí o Renato já parece estar preparando o torcedor para essas preservações. Ponto importante que o Renato falou também na coletiva sobre os jogadores que estão chegando, que já chegaram, na verdade, e alguma outra possibilidade ou outra. Detalhe importante, o Monsalve, ele disse que está com muita vontade de colocar o Monsalve para jogar. Ele está com muita vontade de ver o Monsalve em campo, mas ainda não fez isso porque as últimas partidas não pediam um jogador com a característica do Monsalve, um jogador que jogasse pelo meio e tal, ele queria mais um jogador mais marcador e o Monsalve não tem essa característica. Ele precisa colocar o Monsalve não só para adquirir ritmo de jogo, porque ele está bem abaixo dos seus colegas, mas que também para ele poder conhecer melhor a individualidade do jogador. Falou sobre jogadores da base, ele foi perguntado, questionado sobre as promessas que estão chamando a atenção do futebol europeu, e aí ele deu aquela resposta mais genérica, né? Que não é porque o futebol europeu está de olho, porque outras equipes estão de olho nesses jogadores, que eles precisam já estar na equipe principal, já estar de titular daqui a pouco na equipe principal, porque são jogadores jovens e que precisam ter um cuidado, precisam ter, né, uma questão ainda de cuidar a mente do jogador, a cabeça do jogador, até para esse sucesso não subir a cabeça. Questões importantes, então, que o Renato colocou na sua coletiva, falou, claro, sobre a situação da arbitragem, que o Grêmio estava muito certo e fez muito correto em cobrar, e cobrar forte pelo que aconteceu. Outro ponto importante que ele falou também é sobre a logística, reclamou bastante da logística, porque o Grêmio não tem opção de escolher a hora que vai viajar, não tem a opção, muitas vezes, de dormir à noite e viajar no outro dia, tudo depende de logística, e o Grêmio, na opinião do Renato, vem sendo muito prejudicado com toda essa situação. Mas o fato principal, vencemos. Começamos a semana respirando um pouco mais aliviado. É verdade, a pressão ainda vai seguir, ainda são resultados que ali na frente podem ajudar ou atrapalhar, mas o Grêmio fez a rodada ser positiva. Embora os resultados não fossem tão bons, e a gente já tinha passado aqui, por exemplo, o Cuiabá perdeu para o Atlético Paranaense, baita resultado. Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, baita resultado. O Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo, baita resultado. Aí os resultados ruins, Fluminense venceu o Bragantino fora de casa. Resultado que para nós não era bom. O Criciúma venceu o Juventude fora de casa, partida de ontem. O Vitória venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque. Quem é que ia imaginar uma coisa dessa? E foi lá e venceu. Então, assim, o Grêmio fez o bom resultado. Claro que contou com a ajudinha do Cuiabá também, que tinha que perder, e perdeu para o Atlético Paranaense, mas o Grêmio quis e colocou isso em prática, e por isso está fora da zona de rebaixamento neste primeiro momento, e se Deus quiser será o primeiro para uma sequência muito boa aí. Valeu? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. O que tu achou da partida? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião também. Grande abraço e até a próxima. Tchau!